Olá! O grande problema na produção de frutas é a durabilidade. O produtor não pode demorar para efetuar a entrega e nas feiras e atacados, a fruta também precisa ter uma saída rápida. Caso contrário, é perda na certa. Pensando nisso, estudantes da Universidade Federal do Pará criaram uma película que faz as frutas durarem mais. E a película é comestível. O Brasil é o terceiro maior produtor de frutas do mundo, mas muitas vão parar no lixo porque não duram o tempo suficiente para encontrar um consumidor. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o ser humano deveria consumir no mínimo 400 gramas de frutas e verduras todos os dias. Mas no Brasil, apenas 24% da população segue essa recomendação. Estou fazendo aqui uma pesquisa e estou encontrando dados preocupantes. Quer ver só? Acompanha aqui comigo. Você sabia que 815 milhões de pessoas sofrem de fome crônica no mundo e que, ao mesmo tempo, 1 bilhão e 300 milhões de toneladas de alimentos são jogados fora todos os anos? Esse número aqui, corresponde a 1/3 da produção do planeta. E aqui no Brasil, esse dado é ainda pior. O desperdício aqui chega a quase 40%. Um estudo desenvolvido na Universidade Federal do Pará quer mudar essa história. A gente veio até aqui para conhecer o que o André, a Patrícia e o Jonas desenvolveram para justamente aumentar, olha só, a durabilidade dos alimentos. Foi aqui que os três pesquisadores desenvolveram um tipo de bioplástico. Se você não sabe o que é isso, senta aí que a gente explica. O bioplástico é o plástico produzido a partir de fontes renováveis de biomassa, como óleos, gorduras vegetais e amido, ou seja, de fontes naturais. Pode ter uma consistência próxima à do plástico tradicional. Na pesquisa realizada aqui, o que serve de base para o bioplástico são as cascas de frutas. O nosso produto é 100% orgânico, ele não faz nenhum mal e ele é feito a partir de resíduos alimentares, ou seja, esses componentes todos, esses ingredientes todos já estão incluídos na nossa dieta natural, então não faz mal algum. Aplicar o produto no alimento é mais simples ainda. Existem duas técnicas de aplicação, uma por imersão, ou seja, a gente vai emergir, colocar o fruto dentro de um líquido e depois retirar para secagem, e outra é basicamente aplicar um spray. Joga em toda a fruta. Exatamente. A ideia dos pesquisadores é que, com a camada que faz elas durarem mais, as frutas daqui possam chegar a outras regiões. Existem muitas frutas que têm alto valor nutritivo aqui no estado, que o estado e até outros países não conhecem. E com o nosso produto, aumentando o tempo de vida útil desses alimentos, a gente consegue exportar mais. Mas, para isso, o bioplástico desenvolvido por eles precisa ser aprovado e liberado para uso pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A Patrícia está ansiosa. Ela acha que o produto que criou com os colegas pode ajudar a solucionar um problema bem maior. A gente quer também diminuir significativamente a quantidade desses resíduos descartados e a quantidade de pessoas que passam fome no estado, no Brasil e em outros países. Todo produtor rural sabe que a tecnologia hoje é uma ferramenta indispensável no campo, né? A repórter Luísa Nogueira foi até Cambuquira, Minas Gerais, ver de perto como a automatização pode mudar e influenciar a qualidade do café. A Fazenda Catiguá deve produzir este ano cerca de 2.500 sacas de café. A colheita já está em ritmo acelerado na fazenda e a uniformidade dos grãos na lavoura é de impressionar. Com certeza vai sair daqui muito café de qualidade. Esse é o seu José Alberto de Carvalho, 84 anos e extremamente ativo, responsável por tudo isso aqui. Eu iniciei aqui, tinha só um pedacinho pequeno. Com o tempo fui trabalhando, adquirindo mais as coisas, fui comprando até chegar. Cada ano a gente compra alguma coisa no implemento, ou mais propriedade. Mas antigamente o café era muito mais valioso do que hoje. Chegar onde ele chegou não foi nada fácil. As mãos já estão calejadas de tanto trabalho. Ele começou comprando um pedacinho de terra e hoje tem terra a perder de vista. Quando eu iniciei,
o café valia um salário. E hoje ele não vale isso, né? Então, eu peguei uma época boa. Que as coisas... Eu iniciei numa época boa e fui investindo em propriedade, terra, e vem trabalhando, plantando mais café, aos poucos, né? Só que agora ele conta com o apoio de Ivanise, filha única de seu José, que há alguns anos decidiu vir para a fazenda para seguir o caminho do pai. Ela conta que quando tomou a decisão de ir para o campo, ela foi estudar. Sou filha única e meu pai já estava com mais idade. E eu percebi que ele estava precisando de mais alguém para ajudar aqui na fazenda. A vinda da Ivanice para a atividade aqui na fazenda foi em 2014, quando ela deixou o cargo de servidora pública. De lá para cá foram muitos os desafios, mas o principal para ela foi mostrar para o pai a importância dos novos desenvolvimentos tecnológicos. Mas seu José sabe a importância de acompanhar o ritmo das novas tecnologias. Muito importante investir em tecnologia, que as coisas mudaram muito. Hoje o que funciona é tecnologia. A gente com mais tecnologia, né? E produz mais, porque aproveita mais as terras, né? E hoje a aposta de Ivanise é na produção de cafés especiais. Este ano ela focou em trabalhar alguns testes na fazenda, como este aqui, um terreiro suspenso, parte com estufa, outra sem. Ela acredita que vários fatores podem influenciar na qualidade do café. Eu já estudei um pouco, mas ainda tem bastante a desenvolver. Em relação da umidade relativa do ar, em cada local, ela influencia na secagem. Então, esse ano eu estou monitorando um café na estufa e outro fora para ver as diferenças. Os produtores de arroz estão no período de preparação do solo para um novo plantio. A expectativa em relação à próxima safra é boa, mas os agricultores do litoral norte do estado de Santa Catarina têm um desafio pela frente. Além da passagem do ciclone na semana passada, ainda falta chuva na região. Estamos no chamado período de entre-safra do arroz, mas os agricultores já estão de olho na próxima colheita. O momento agora é de preparar o solo para plantar daqui a 2 meses, em agosto, e colher o arroz só mesmo entre fevereiro e março do ano que vem. Em Camboriú são 42 produtores, a maioria com pequenas e médias propriedades. E para tornar o custo mais baixo, eles acabam contando com o apoio da Secretaria de Agricultura do município, que fornece as máquinas e o serviço de preparação do solo, só que com taxas bem menores do que as que são cobradas no mercado. Nós temos 4 tratores que fazem a parte de preparação de solo, temos uma mini escavadeira que faz a limpeza dos córregos, de vala. Hoje no mercado, uma máquina dessa vai estar em torno de R$ 180 hora. O nosso sai 46. O custo de uma máquina dessa trabalhando hoje, ela chega a R$ 60, R$ 65 de custo. A prefeitura subsidia o resto e ela tem um custo de R$ 46. Camboriú tem 800 hectares de terra para o plantio de arroz. Na última safra, a colheita chegou a 150 mil sacas desse tipo de produto. E a expectativa para os 42 agricultores da cidade é que a próxima colheita também seja boa. Mas tudo vai depender do tempo. A falta de chuva volta e meia é um problema. Em Camboriú ainda mais porque os agricultores também precisam usar parte da água de um rio que também abastece uma cidade vizinha, Balneário Camboriú, que tem muitos turistas. Mas os agricultores, mesmo assim, estão confiantes. O seu José, por exemplo, teve bons lucros na última safra. A família tem uma propriedade com 18 hectares em Camboriú. Conseguiram produzir e vender 2.600 sacas na última safra, ao valor de R$ 46 cada uma. Se não chover até agosto, nós não podemos colocar água no arroz, né, na terra, porque não chove, né? Tem que chover. Se chover, todo mundo leva sorte. Por enquanto, nada de chuva, né? Nada. Nós estamos esperando, né? Agora um convite. Fique conectado com a gente.
Todas as matérias que você vê aqui na Record News estão no YouTube. E lá você também consegue assistir a nossa programação ao vivo. É só acessar youtube.com/Record News. E uma das feiras agropecuárias mais tradicionais do país, a Expo Inter, foi cancelada. Jairo Bastos, qual era a expectativa de lucro para o setor? Olha, a expectativa para a feira, que aconteceria no final do mês que vem, era movimentar pelo menos 2 bilhões de reais. Segundo a organização, o que pesou para o cancelamento deste evento foi a incerteza com relação ao coronavírus e também os riscos sanitários que uma feira desse porte traria para o estado. Eu estou no Parque de Exposições Assis Brasil, aqui em Esteio, onde aconteceria a Expo Inter, que no ano passado movimentou mais de 2 bilhões 690 milhões de reais. Então, uma grande feira de grande porte. Agora, o governo do estado quer organizar eventos paralelos para ajudar instituições que dependem da Expo Inter a finalizar os seus negócios. O Brasil continua monitorando a possível invasão da nuvem de gafanhotos. O frio e a chuva diminuíram a velocidade dos insetos na Argentina, mas ainda tem risco para o Rio Grande do Sul. Os insetos têm acabado com várias plantações desde o fim de maio na Argentina e no Paraguai. Mesmo com as fortes chuvas e o frio que se instalou na região sul do Brasil, as autoridades agropecuárias estão em alerta. Existe um risco desta nuvem de gafanhotos se aproximar do Rio Grande do Sul. Para que isso aconteça, vai depender que o vento mude o sentido em direção ao estado. O potencial de dano é muito grande, né? Porque onde ela para, a estimativa são 400 milhões de gafanhotos, né? Onde esses gafanhotos pousarem aí, não sobra nada, e é muito rápido. Enquanto os insetos não chegaram ao Brasil, aviões agrícolas argentinos estão aplicando inseticidas para controlar a destruição causada pelos gafanhotos. Este trabalho é controlado e monitorado pelo Serviço Nacional de Sanidade e Qualidade Agroalimentar, o SENASA. Este órgão do governo argentino informou que o volume da nuvem de gafanhotos pode ter diminuído aproximadamente 15% desde o último fim de semana. Ainda de acordo com as autoridades argentinas, os gafanhotos estão com pouca movimentação. Eles se encontram, em sua maioria, na região de Corrientes, a 180 quilômetros do ponto mais próximo ao Rio Grande do Sul. Nesse caso em especial, o Brasil não tinha e ainda não tem um plano de contenção dos gafanhotos. Foi a primeira vez em mais de 70 anos que uma nuvem tão grande chegou à região da fronteira entre Argentina e Brasil. Você aí na sua casa já teve problemas com morcegos? Quem tem uma propriedade rural sabe que precisa ter cuidado com os morcegos vampiros. É que eles se alimentam do sangue de diversos animais, como cavalos, porcos, vacas, aves, entre outros. E para piorar, esses morcegos transmitem a raiva. É assim, em cavernas escuras e longe das cidades grandes, que os morcegos vampiros vivem. Esses animais se alimentam do sangue de aves, cavalos, porcos, gado, entre outros mamíferos de vida livre. Por isso, o cuidado precisa ser redobrado nas propriedades rurais de Santa Catarina. Profissionais da Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola do Estado fazem o monitoramento dessas cavernas. A gente tem uma sistemática de acompanhamento dependendo do risco que a área representa para ter animais com raiva. E aí orienta que tem que ser feita a vacinação, porque a raiva é uma doença que não tem cura, ela não tem tratamento, e se o animal estiver vacinado, mesmo que o morcego se alimente dele, ele não vai desenvolver a doença. O foco da raiva transmitida pelo morcego já foi identificado em Joinville e também em Itapema. Por isso, o cuidado tem que ser redobrado. Os médicos veterinários da Cidasc percorrem o estado fazendo o trabalho de orientação. A grande preocupação é com os focos de raiva nos herbívoros. Até porque o morcego vampiro é o vetor da doença raiva. Então, a Cidasc faz o trabalho de monitoramento dos abrigos e o manejo populacional. O que é esse manejo populacional? A gente controla a população, a gente não extermina esse morcego vampiro, tá? É uma das formas de controlar a raiva no estado. O morcego vampiro ele não fica em área urbana, ele não fica em forro de casa onde tem pessoas morando, ele não gosta desse agito, do barulho, ele é de área rural e de área assim mais de mata nativa. Os morcegos são animais silvestres protegidos por lei. Caso o produtor identifique que o morcego vampiro se abriga em cavernas, minas e casas abandonadas, é preciso comunicar à Cidasc.
A primeira orientação é não tentar pegar esse animal, não tentar capturar e não mexer nesse animal. É chamar a SIDASC, que daí a gente tem os técnicos que são capacitados, né, para fazer o recolhimento, identificar que espécie é e a partir daí fazer os procedimentos todos que são necessários. Então, encontrou, por exemplo, uma caverna na propriedade, que é bem comum. Às vezes tem casa abandonada, tem bueiro, tem fosso, oco de árvore. Seriam locais que poderiam ter morcegos. Pode ser o vampiro? Pode. Pode ser outra espécie? Pode. Então tem que chamar a SIDASC, que a gente identifica que morcego está ali. E aí, se for o caso, a gente faz o cadastro daquele local e passa a entrar na monitoria para o controle da raiva aqui no estado. Pois é, e é importante tomar todos os cuidados. Como você viu na reportagem, em Santa Catarina existe a SIDASC prestando apoio. Mas se você tiver algum problema, seja com morcegos hematófagos ou até outro animal que pode transmitir alguma doença, você pode procurar o Centro de Zoonoses ou a Secretaria Municipal da Agricultura ou Meio Ambiente aí da sua cidade. Uma fazenda funciona como uma engrenagem. As plantações precisam de atenção, a silagem de qualidade e o gado precisa ser bem cuidado. A repórter Juliana Pertilli foi ver de perto como tudo isso funciona e mostra agora pra gente. A fumaça da chaminé é um sinal que já saiu biscoito de queijo e bolo fofinho, para embelezar ainda mais a mesa, junto com queijo fresco e leite. Tudo isso só vem para a mesa depois de muito trabalho na fazenda. Seu Benedito trabalha com leite desde os 14 anos. No galpão da ordenha, o negócio é com ele. Esse amor e esse carinho também tem que vir junto com a técnica. Até para a gente ter um resultado como desse animal aqui, ó. Olha só o pelo. Olha quanto é um animal robusto e, logicamente, muito saudável. Agora deixa eu te mostrar como é que tá de leite essa vaca aqui. Peito cheio, né, seu Benedito? Essa vaca cobre muito cheio, vai uma produção de uns 40 litros por dia. A gente vê que não tem carrapato, não tem mosca. Como é que o senhor cuida dessa parte dos animais? Isso é dedicação, né, Juliana? A gente levanta às 4 da manhã, a comida, eu tenho o composto que elas são cuidadas lá todos os dias. E aí, vários fatores, um deles são esses. O olhar atento dos animais é que mostra o quanto isso aqui é benéfico e agradável para elas. Enquanto o trator está aqui trabalhando, elas ficam assim, só esperando a hora certa de entrar, porque aqui é bem quentinho e traz um monte de benefícios, inclusive para a saúde desses animais. A experiência do seu Dito, a disposição do Fábio, a técnica do Bruno e o apoio da dona Lucilene. Tudo isso para trabalhar melhor e trazer bem-estar animal para o rebanho, que hoje tem quase 200 cabeças. Seu Benedito, aqui é um lugar de tranquilidade para o animal, né? Aqui né, Juliana? Aqui é onde elas descansam. Elas comem, vêm e vai descansar, né? Essa cama ajuda para não dar parasita nelas, carrapatos. 100% dos carrapatos eliminados. E o mastite em torno de 70% eliminado. Aqui é o lugar de descansar mesmo. E o dia todo elas comem e vêm descansar. Come e volta para descansar. Juntos no curral, juntos também na lavoura. Gado que come bem, produz muito mais. Como o consumo é grande, plantar e colher milho para silagem, aqui é uma rotina. Enquanto lá na hora de tirar o leite, cuidar do leite das vacas lá no galpão, é o seu Dito, junto com a esposa e também o Fábio. Aqui na roça, quem fica de antena ligada é o Bruno. Ele até estava explicando para a gente o seguinte: quebra a pontinha do milho para saber como é que está, por exemplo, a umidade disso aqui para fazer o silo, que é do que depende a qualidade do leite e o volume do leite aqui da propriedade, né? Explica pra gente essa questão da umidade. Primeiro a gente olha a umidade que está no grão. A gente faz a silagem com o grão no ponto de farináceo duro, certo? Que ele dá 50% da linha do leite. A gente tira um grão, né? E faz a análise
Aqui a gente consegue ver. É o jeito de você saber se está no ponto certo ou não. É um jeito certo de fazer. Esse tá bom. Esse tá bom. Então a silagem, a espiga é a hora certa. A gente avalia também a planta em um modo geral, né? As folhas verdes, bacheiro já começando a entregar, já você observa que já está começando a murchar, e a espiga pronta para colher. A palha da espiga, ela já começa a ficar branca, a coloração branca, aqui está fácil de mostrar. Então essa é a hora ideal para que tenha uma silagem de 100% de qualidade para oferecer para o rebanho. Você, produtor rural, já parou para pensar em quanto você gasta com energia elétrica? Dependendo da produção, como a de hortaliças, o gasto é gigantesco. Mas tem produtor que conseguiu reduzir até 80% dos valores com uma alternativa sustentável. Confira agora na reportagem. Há 4 anos, seu Jairo decidiu investir na plantação de hortaliças hidropônicas. Por mês, ele produz 4.200 pés de alface, 300 de rúcula e 300 de agrião. As plantas estão se desenvolvendo bem. O problema é que as vendas estão devagar, por causa da pandemia. Meio crítico, né? O que está mais fechado, os restaurantes, que nós já somos grandes fornecedores, né? A sorte é que ele investiu na energia solar para baratear os custos da produção. O cultivo hidropônico utiliza menos insumos, mas, por outro lado, precisa das bombas para garantir a irrigação. Resultado, a conta de energia elétrica aumenta. Seguindo o conselho do genro, o produtor decidiu colocar as placas no telhado. Elas convertem a luz do sol em energia elétrica. O antes e o depois nas faturas comprovam. Valeu a pena. Durante o verão, por exemplo, a conta chegava a quase R$2.000. Vale a pena. Antigamente eu pagava em torno de 1.200 a chegar a 1.800 por mês, né? Hoje em dia eu pago na faixa de 144, né? Depende também o fator das bombas ligadas. Mesmo com um dia nublado como hoje, as placas solares estão trabalhando. Aqui, tudo que é produzido, o seu Jairo utiliza nas estufas, na residência dele e ainda empresta para a residência da filha. E se no final do mês a produção for maior que o consumo, ele ainda pode devolver para a concessionária. São os chamados créditos de energia. Seu Jairo não foi o único. Nessa outra propriedade que sobrevive do turismo rural, as placas de energia solar também estão presentes. O proprietário do Rancho Alegre foi pioneiro em Joinville. Disse que optou pelo investimento por se tratar de energia limpa. E como eles sobrevivem da natureza, quanto mais preservação, melhor. Segundo a técnica da IPAGRE, o uso da energia solar na agricultura é a tendência do futuro. A tecnologia também está sendo usada pelos produtores de banana. O investimento é alto. No caso do seu Jairo, R$ 131 mil em 99 placas. O retorno costuma aparecer em 4 ou 8 anos e os equipamentos têm vida útil de 25. Por causa do alto valor, muitos produtores recorrem ao financiamento e existem linhas de crédito do governo disponíveis. Tem um programa chamado, a nível nacional, do governo federal, que é o PRONAF, que é o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. E todo ano é lançado um plano safra. Dentro desse programa existe uma linha chamada PRONAF Eco, onde esse tipo de energia ele é financiado. O governo do estado de Santa Catarina tem um programa chamado Programa Menos Juros, onde até R$100 mil, né, a Secretaria da Agricultura ele recebe 2,5% nos juros que ele iria pagar. Então, diminui também os juros para o agricultor nesse tipo de projetos de investimento. Uma empresa transforma os restos de peixes que iriam para o lixo em farinha. O insumo é utilizado como ingrediente para a fabricação de ração animal e até biodiesel. Imagina toda essa sobra de pescados indo para o lixo, aterro sanitário ou até mesmo de volta para o mar. É muita coisa, né? Agora pensa tudo isso se transformando em alimento. Essa já é uma realidade em Santa Catarina. Essa empresa que fica na cidade de Biguaçu criou a rota sustentável do pescado. Os rejeitos viram farinha para a produção de ração animal.
A matéria-prima vem de frigoríficos, mercados públicos e peixarias do litoral catarinense. Nós somos uma empresa de reciclagem de matéria-prima de origem animal, não comestível. Então é a sobra do frigorífico que não é consumida, que não tem o que fazer. Assim que o pescado chega à indústria, ele passa primeiro pela fase de cozimento, que frita o alimento para dessecar. Em seguida acontece a separação dessa matéria-prima. Aqui o resíduo é triturado e dividido em água, farinha e óleo. Todo esse processo leva em média 10 horas e o resultado final é esse: óleo para biodiesel e farinha para a ração animal. As grandes empresas brasileiras que produzem ração para cães, produzem ração para gatos, as empresas que estão lá no Nordeste fazendo ração para camarão, esse camarão depois volta para a mesa das pessoas. Então estas empresas, elas adquirem essa matéria-prima com a gente, que é fonte de proteína, e incluem em suas rações. A fábrica tem capacidade para produzir até 300 toneladas de farinha por dia. Hoje, produz em média 180 toneladas. Toda essa produção vai abastecer as empresas que fabricam ração em todo o Brasil e até no exterior. Os caminhões saem assim, carregados toda semana. Além desse trabalho de reciclagem de parte dos pescados, a fábrica também consegue tratar e reutilizar a água usada no processo. Toda a sobra daqui, quer seja ela gases que são emanados do processo, que é natural a produção de gases ao longo do processo, esses gases são tratados. Nós temos um sistema de biofiltro, é um modelo que veio de fora do Brasil para cá. Nós seguimos esse modelo e implantamos aqui na fábrica um sistema de biofiltro para tratamento de gases. E nós temos um sistema de tratamento de água que compreende diferentes etapas, desde o tratamento físico-químico até o tratamento biológico, aonde a gente finaliza com a água completamente cristalina antes de poder devolvê-la. Produzir café especial não é uma tarefa fácil. É necessário fazer diversos experimentos e processos até chegar ao ponto ideal. Essa é a Fazenda Pinhal. Theo é um produtor focado no trabalho de qualidade. Nessa época, a atenção dele é redobrada para alcançar o melhor resultado na colheita do café. O foco na fazenda sempre foi em qualidade, né? A gente tem que sempre estar buscando qualidade para estar agregando valor ao produto nosso e tentar sempre atender as demandas do mercado, né? Que é o que vai comandar o nosso negócio. Infelizmente é o mercado que comanda e a gente tem que atender as necessidades dos clientes. Ao todo são 272 hectares de café e um trabalho minucioso. Aqui nesse espaço o produtor faz o mapeamento de qualidade dos talhões da fazenda. Olha só que interessante, nessa bancada tem apenas o café de um talhão, mas está sendo feito aqui vários processos de secagem e de fermentação com ou sem levedura. A expectativa é verificar o real potencial de qualidade que tem esse talhão específico da fazenda. Onde a gente sugere um mapeamento de qualidade, onde a gente vai analisar o perfil sensorial de todos os talhões da propriedade. E depois também no pós-colheita. Nós vamos sugerir alguns experimentos, alguns testes, e vamos finalizar com o produtor vindo aqui no laboratório, provando junto com a gente e ele tendo entendimento qual a importância dos processos feitos na fazenda. E todos os processos realizados pelo produtor na fazenda vai refletir aqui na mesa de prova. Não existe receita de bolo. Existe uma regra dentro das propriedades, é testar. Então o Teodoro está fazendo isso muito bem feito. Ele tem vários experimentos, vários testes, até a gente atingir aí uma maior pontuação. De acordo com Guilherme Salgado, diretor comercial da cooperativa de Varginha, mesmo com esse cenário de queda no volume de vendas para cafeterias devido à Covid-19, a cooperativa tem apresentado um crescimento no mercado de especiais. A gente vem crescendo, a Minas Sul vem crescendo na exportação desses cafés. Ano a ano, abrindo novos clientes em diversos continentes. Eu acredito, mesmo com essa redução de consumo de cafés especiais, nós devemos crescer a nossa exportação esse ano. Eu acho que a gente deve crescer em torno de 15%. E, aliás, esse mundo de cafés de qualidade é algo que só mesmo o cafeicultor pode explicar. Nossa, O mundo do café é apaixonante e viciante no bom sentido da palavra.
né? Porque cada dia a gente pode ver um resultado diferente, uma prova de xícara que vai nos motivar a buscar uma característica diferente, a realçar uma qualidade, uma característica, uma nota que vai nos motivar cada dia mais. Muitas propriedades rurais que dependem exclusivamente do turismo tiveram que se adequar nesse período de pandemia. Ainda assim, muitos vêm encontrando dificuldades para manter as portas abertas. A Isabela não escondeu a alegria de passear com a família em um dia de sol. O gramado verde e os animais foram um alívio em meio à reclusão que a quarentena impôs. Essa propriedade rural em Joinville abriu as portas para o público com uma série de regras. A propriedade familiar que investiu no turismo rural também contabiliza os prejuízos. No ano passado, de fevereiro a março, mais de 3.400 visitantes estiveram aqui. Nesse ano, o número caiu para pouco mais de 2.100. Samir é presidente da Associação de Turismo Eco-Rural de Joinville, que reúne 17 proprietários. Todos reclamam da dificuldade de acesso a linhas de crédito. Dentro do turismo rural, nós temos duas características de propriedades, né? Tem os empreendedores na área rural, que dependem exclusivamente, e nós temos os agricultores, né, que abriram as portas das suas casas, dos seus ranchos, né, para atender os turistas. Agora, os empreendedores na área rural, eles realmente foram os que mais sentiram, porque o nosso provento, na realidade, né, sai exclusivamente do turismo. Hoje o nosso quadro de receitas traz uma moqueca de banana de dar água na boca, viu? A Ingrid Alves esteve com o chefe Chico Olive e vai contar todos os segredos desse prato pra gente. Olá, tudo bem com vocês? Hoje a gente apresenta mais uma receita que promete ser deliciosa, fácil e barata. Quem está com a gente, claro, chefe Chico Olive, tudo bem? Tudo ótimo, tudo bom. É isso mesmo? A receita você me disse. Receita promete ser fácil, barata, acessível. Exatamente, foi a ideia que um amigo meu me passou dessa receita. É uma moqueca de banana, então maravilhosa, né? No caso, eu exagero, uso leite de coco, azeite de dendê e o azeite normal de oliva. Certo. Né? Um pouquinho de especiaria, fácil de montar. Ótimo. Bom, então anota aí, pega o caderninho, anota os ingredientes. Para preparar a moqueca de banana, nós vamos precisar de 2 bananas da terra, 1 cebola picada em rodelas, meio pimentão vermelho e meio pimentão amarelo picados em rodelas, 2 tomates cortados em rodelas, 4 dentes de alho amassados, 200 ml de leite de coco, 30 ml de azeite de dendê, 40 ml de azeite de oliva, 1 colher de café de páprica doce defumada e coloral, 250 ml de caldo de legumes, pimenta do reino, sal e cheiro verde a gosto. Ingredientes anotados. Chico, para quantas pessoas, quanto que rende com essa quantidade de ingredientes? Facilmente para 2 pessoas, né? Vamos então para o fogão, vamos lá para a cozinha? Aqueci a panela, o azeite de dendê, que eu quero que ele dê sabor desde o início. O alho, a cebola roxa cortada em rodelas grossas, vai fazer a cama para a nossa moqueca. Os tomates em rodelas grossas também. Agora eu acrescento o caldo de legumes. Nossa querida banana. Importante também, essa banana ela tá mais para verde do que madura, senão eu estaria colocando ela só no final também. Chegou a hora do leite de coco, que vai dar mais suavidade, sabor e perfume. Tá tomando cara a nossa moqueca, né? Nós estamos usando o pimentão mini, mas você pode usar o pimentão normal, tá? Dê preferência para os vermelhos e para os amarelos. São mais suaves e mais perfumados. Em nenhum momento eu mexo a moqueca depois de montada, tá? Porque como eu estou montando ela não precisa abafar para perder calor. Vou pôr a páprica defumada, o nosso coloral,
a flor de sal, que também pode ser usado o sal normal ou o sal grosso. Pimenta preta, pode ser substituída por uma pimentinha dedo de moça. Eu vou falar um fio de azeite, mas exagere no azeite. E a salsinha, que ela aguenta mais a temperatura do que a cebolinha, que eu vou colocar só no final. Vamos tampar, diminuir o fogo e vamos ver no que dá. Chico, qual é o momento de colocar a proteína para quem quer acrescentar um camarão ou peixe? No caso, eu vou colocar o camarão agora. Se fosse um peixe, eu tinha feito a montagem dele junto com o peixe. E maior a espessura do peixe, eu tenho que cozinhar mais. Então, são pontos diferentes. Então, para os veganos vegetarianos, segue o processo dessa maneira. Ela já estaria pronta sem eu colocar os camarões. O camarão também vai soltar um sabor interessante, né? E a sua medida é a mesma do início. O pimentão já começa a murchar, o caldo começa a engrossar, a banana apurar, os açúcares de todos esses legumes e as frutas, e ela já está quase pronta. Eu fecho novamente, aumento o fogo e aguardo. O camarão eu sei que chegou no ponto quando ele atinge essa cor rosada. Se daqui para frente eu deixar ele muito cozinhando, ele acaba perdendo o ponto e ficando muito rígido. Então é a hora de finalizar com a nossa cebolinha, vai dar o sabor final que a gente está buscando, herbáceo. E nesse momento, pessoal, eu fecho e desligo o fogo. Vocês não têm noção do cheiro bom que está aqui. Chefe, muitíssimo obrigada por essa receita, por essa proposta aqui, que agrada aí todo mundo, todos os paladares. Que agradeço, sempre. Obrigada. Bom, você se fizer, não esquece de marcar a gente nas redes sociais. Eu volto em breve. Tchau, tchau. O mercado está favorável para o produtor de leite. O motivo é o aumento do consumo durante a pandemia e também a importação do leite que diminuiu devido à alta do dólar. Quem traz as informações é a repórter Letícia Reis. Para alguns produtores que recebem premiação por volume e qualidade, o valor já ultrapassou a marca dos R$2. E na média nacional, a perspectiva é positiva. O preço em junho pelo leite de maio deve chegar aí a 1,51, 1,50 até 1,55. Em junho, pago em julho, deve subir mais uns 15 a 20 centavos na minha estimativa. Então deve chegar em 1,70, 1,75. E tem alguns produtores grandes, mas aí não é preço médio, né? É preço de alguns produtores grandes que sim já bateram R$2. De acordo com o analista de mercado do portal Milk Point, Walter Galan, as variáveis que mexem nos preços do leite estão ligadas à produção atual, que é muito parecida com a do ano passado, e ao aumento do consumo, que pode estar vinculado ao auxílio emergencial que foi disponibilizado às famílias nesse período de pandemia do novo coronavírus. Outro fator importante é a diminuição da importação do leite, que está ligado ao preço do dólar. Mas o desafio para a rentabilidade no campo ainda é o alto custo de produção. Soja e milho, que são os dois principais itens de custo aí do produtor de leite, os dois juntos, aí o concentrado, que a gente chama 30% a 40% do custo de produção, está aí uns 20%, 25% mais alto do que estava o ano passado. Então é um desafio muito grande para o produtor. Além disso, se a gente olhar a correlação de taxa de câmbio com custo de produção, sempre que aumenta a taxa de câmbio do mercado, sobe o custo de produção de leite para o produtor, porque além da soja e milho, que são commodities dolarizadas, tem outros itens de custo de produção que são dolarizados, fertilizantes, defensivos, peça de reposição. Então sempre que sobe o dólar, sobe o custo de produção, e sempre que cai a taxa de câmbio, também cai o custo de produção. Mas para as contas fecharem no azul, os altos custos devem ser enfrentados com produtividade e qualidade. Além disso, o pecuarista deve mexer nas estruturas de rebanho e buscar uma gestão eficiente. Então, um dos números que ele tem que observar é esse: se ele tem muito rebanho e não gera receita, que só gera custo. Pelo menos 50% das vacas em lactação. Eficiência de mão de obra também é importante.
um ordenhador tem que ordenhar pelo menos de 400 a 500 litros de leite por dia. Então pode ser que eles tenham muita mão de obra para pouco leite produzido. Ele tem que produzir a cada quilo de ração que ele dá para a vaca tem que produzir pelo menos 3 litros de leite. Se tiver abaixo disso, a nutrição dessa vaca está sendo ineficiente. Então tem uma série de indicadores de gestão da fazenda que ele tem que observar nesse momento para conseguir ser eficiente. Planejar toda a colheita do café é essencial para garantir um bom grão. E aumentar a produtividade no campo é o grande desafio do cafeicultor. Pensando nisso, tem produtor atento quanto ao processo de secagem do café. Confira os detalhes agora na reportagem. Na Fazenda Cerrado, são cerca de 50 hectares de café. Este ano, o produtor deve colher cerca de 2.000 sacas dos grãos. E o planejamento de colheita é fundamental nesse processo. Existem alguns fatores, que levam a uma variação de maturação. Nós começamos pela variedade, que tem ciclo de maturação precoce, médio e tardio, e também o próprio terreno, a face de insolação. Às vezes uma variedade que numa determinada face ela amadurece mais cedo, em outra ela amadurece um pouco depois. Então isso também no final ajuda o produtor a conseguir o maior tempo possível de café maduro, que seria o ápice da qualidade. Focado na produção de cafés especiais e com uma consultoria eficiente em campo, desde o manejo de lavoura até o pós-colheita, o produtor conseguiu aumentar a qualidade dos grãos produzidos aqui. E hoje o café da fazenda é exportado para países como Estados Unidos, Japão, Alemanha e Canadá. O produtor trabalha com vários processos de secagem. Para ele, uma tendência da propriedade é manter apenas os secadores estáticos. A gente adotou, desde a minha vinda para cá, os secadores estáticos, então a gente não abandonou totalmente o terreiro e nem também o secador convencional que a gente tinha anteriormente, que ajuda ainda nesse ciclo, mas a ideia nossa é migrar totalmente para o secador estático. E ele ajuda muito porque você jogando o café direto nele, o café fica ali recebendo o ar, secando, sem precisar você estar rodando ele no terreiro com a rodomoto, ou com o pessoal fazendo manualmente, ou mesmo no secador rotativo. Pesquisadores brasileiros descobriram um coquetel de enzimas que pode triplicar a produção brasileira de etanol. Além disso, as enzimas podem também melhorar a produtividade da cana-de-açúcar. Ao longo de 3 anos, um grupo de cientistas realizou uma série de processos biológicos para chegar a esse líquido, um coquetel de enzimas que melhora a produtividade da cana-de-açúcar. Em média, apenas 20% da cana moída é de fato transformada em caldo e depois em etanol. O que sobra vira palha e também bagaço. Transformar esse resíduo no álcool de segunda geração era até agora um processo caro demais e que dependia de tecnologia internacional. Mas essa história mudou. A criação da enzima brasileira consumiu 3 milhões de reais em investimentos. Até uma pequena usina foi usada no laboratório para que a substância fosse testada em escala industrial. Um sucesso. São dezenas de enzimas, é um complexo, chama de coquetel. Esse coquetel de enzimas vai atuar na arquitetura complexa da biomassa, removendo a glicose, removendo a xilose, e essas moléculas aí que são produzidas são então utilizadas para a produção do etanol, assim como feito com o etanol de primeira geração. O Plano Safra 2020-2021 já está em vigor. Os produtores rurais já podem acessar os recursos para financiamento nos bancos que operam com crédito rural e nas cooperativas de crédito. O governo disponibilizou mais de 236 bilhões de reais para apoiar a produção agropecuária nacional, uma alta de 6,1% frente à safra anterior. Para saber mais, você pode acessar o portal do Ministério da Agricultura. O endereço já aparece aí na sua tela. O setor agroindustrial continuou a todo vapor durante a pandemia do coronavírus. A produção no campo, seja na agricultura ou na pecuária, não parou. E especialistas acreditam que o setor será a força motriz que pode salvar a economia mundial pós-pandemia. Depois de um tempo fora, trabalhando como funcionário de uma granja vizinha,
Rodrigo resolveu voltar para a propriedade. O conhecimento adquirido e a vontade de empreender transformaram ele em um dos maiores produtores de suínos no oeste catarinense. Depois de 10 anos a gente conseguiu montar essa OPD, que era as 350 matrizes que a gente tinha no passado. Hoje, a granja, que fica localizada em Ceará, tem 1.200 matrizes e conta com uma produção de aproximadamente 3.000 leitões por mês. Para se chegar a esses números, o produtor precisou investir pesado em tecnologia e nos protocolos de controle sanitário. O custo total até agora gira em torno de 5 milhões de reais. O investimento em tecnologia está diretamente ligado ao aumento da produtividade, em média 20% a mais do que uma granja tradicional. Outra situação que chama a atenção aqui nesse local é com relação à mão de obra. Apenas 4 funcionários conseguem trabalhar nesse espaço. Consequentemente, o custo acaba sendo revertido em melhorias na propriedade. Diferente do que muita gente pensa, de uns anos para cá, o início da cadeia produtiva deixou de ser no campo. A produção começa bem antes, no departamento técnico das empresas, seja na área de grãos ou de pecuária. O resultado das pesquisas se reflete no fortalecimento e na competitividade do agronegócio catarinense. Segundo o presidente da Associação Catarinense de Avicultura, o atual modelo de agronegócio praticado em Santa Catarina, dotado de novas tecnologias e acompanhamento técnico, é o principal responsável pela geração de emprego, renda e movimentação econômica no estado, com uma produção diária de aproximadamente 3 milhões de aves e 34 mil suínos abatidos. A nossa indústria emprega hoje mais de 60 mil pessoas de emprego diretos. Se nós colocarmos nesta conta empregos indiretos, estamos falando de quase 500 mil pessoas hoje que estão associadas ao modelo agroindustrial catarinense. Além disso, 70 mil famílias de produtores também fazem parte desta cadeia de produção tão relevante, tão impactante, que tem uma responsabilidade muito forte sobre a economia do estado de Santa Catarina. Outra matriz econômica que deixa o agronegócio ainda mais forte é a bovinocultura de leite. Hoje, em Santa Catarina, são mais de 40 mil famílias produzindo uma média de 7 milhões de litros por dia, que são processados por indústrias com padrão internacional. Depois de um período de recessão, o setor vinha melhorando sua posição no mercado, mas assim como outras atividades, sofreu uma queda por causa da crise mundial. A avaliação é do presidente do Sindileite no estado. Em 2020, o panorama atual, nós entramos muito bem, os dados mostravam uma recuperação da economia. Aí chegou a pandemia desalinhou tudo, a gente sabe disso, desalinhou preços de custo de matéria-prima para a indústria subiu, preço de custo do produtor subiu, milho, soja subiram, e os preços do mercado ficaram totalmente desalinhados, uns subiram, outros desceram. E ali no mês de abril, meados de abril, os preços que subiram começaram a cair e entramos no mês de maio com preços, digamos assim, bastante ruins. O Record News Rural de hoje fica por aqui. Obrigada pela companhia e até a próxima. Tchau!